Beleza. Então tô lá, tô gravando. Hoje eu tô fazendo aqui do Senai, eu tava falando pro Edu aí. Eu tô sem energia lá em casa e pelo jeito volta só amanhã. Então quase que eu não consigo dessa aula, eu tive que vir aqui pro Senai. Então por isso que ficou um pouquinho em cima, mas vamos lá. O que que acontece? Ontem, deixa eu já compartilhar minha tela. Ontem a gente começou a ver vetores, começou a falar de aprendizagem, né? Aliás, de laço de repetição. Então, hoje a gente já pode fazer a nossa atividade 4 e 5. Só que tem um pessoal que não entregou ainda as atividades um, 2 e 3 que a gente corrigiu, né? E assim, eu preciso todas as atividades entregues até na terça-feira, que vai ser o nosso último dia de aula, né? Então, a gente vai. Eu vou ver, vou conversar amanhã com o pessoal que cuida do. Coisa. Sim. Isso, tem segunda e terça, porque a gente precisa falar também, além de vetores, a gente precisa falar de métodos de ordenação. Então, por exemplo, pilha, fila, método de ordenação, vou falar só sobre o bubble sort e vou envolver algumas atividades que englobem esses caras aí, entendeu? A próxima atividade, que nem a atividade que está aqui que a gente vai fazer, é a 4 e a 5. Mas, aliás, a 4 e a 5. Mas a 6, pelo que eu vi lá, usa só vetores. E então a gente já começou a ver vetor. Dá pra gente fazer ela do jeito que está lá, entendeu? Tem um fluxograma e aí vai ficar mais fácil porque a gente já veio trabalhando isso daí nessas aulas. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Tela inteira. Né? Então, vocês estão vendo minha tela? Então, aqui é o seguinte. Tem algumas pessoas que estavam com problema lá no trabalho e falaram que vão me entregar depois, mas eu ainda tenho metade da turma que entregou, né? Então a gente ainda precisa fazer uma ação aí para o pessoal terminar. Isso daqui é atividade um, 2 e 3 e a gente já corrigiu, né? Eu criei uma playlist também lá no YouTube, tá? Essa playlist está com as 3 aulas que a gente teve e vai estar com essa também. Então eu tento jogar sempre no mesmo dia, de um dia para o outro, tá? Eu vou passar para vocês o link ainda hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Cadê meu amigo? Tá aqui. Crossover, aquele que eu te falei lá, o Edu, né, que dá para rodar direto no Mac. Puxa, puxa assim. Vai. Ai, caramba. Por quê que ele não abriu aqui? Deixa eu ver. Como eu falei, né, eu tive que vir aqui no Senai, então acabou que demorou um pouquinho as coisas. Olha só, então vamos lá, experimente agora. Aí beleza, ele vai abrir. Agora sim. Beleza, subiu aí em tese o Windows por debaixo dos panos. Olha só. Então aqui o que que a gente vai fazer? O que que a gente tem, o que que eu programei para hoje, né? Olha só, com o laço de repetição,
a gente vai fazer esse exercício, tá? Que é... Então, faça um menu que contém as 4 operações de uma calculadora: adição, subtração, multiplicação e divisão, né? E o sair. Essa parte aqui, ela vai estar englobada nas próximas atividades. Vai ter que ter menuzinho pelo que eu vi lá, tá? Então a gente vai englobar isso aqui junto. E aí a gente volta a falar sobre laço de repetição. Mas, o que a gente precisa fazer? Eu acho que eu vou começar a fazer com vocês direto a situação de aprendizagem 4 e 5, que já envolve o laço de repetição, tá? Então a gente vai pensar junto como é que a gente pode fazer isso daqui, que eu acho que aí fica um pouquinho mais produtivo. Vocês vão ver um contexto, como é que é feito isso daqui no Visual G, né? E aí depois a gente passa para o restante dos exercícios, que aí são os exercícios que a gente estava fazendo ontem. A gente fez esse primeiro, falta fazer esses outros aqui. E todos eles vêm de encontro a gente fazer as atividades, tá? Então é um trabalho que a gente faz para quando chegar lá na atividade você já está entendendo o que está acontecendo, tá bom? Então olha só, ontem a gente estava falando o seguinte, a empresa então ela resolveu dar lá um próximo trabalho para você, certo? A gente vai precisar gerar um relatório. Então é o seguinte, cadê? Aqui. Todo mundo consegue ler o que está escrito aqui também, gente? Senão vocês abrem aí o material, tá? Então, olha só. Legal. Beleza. O RH precisa de uma projeção do valor total de cobrança dos benefícios em folha, em forma de relatório. Os requisitos levantados pela equipe são os que estão ali abaixo. Os dados devem ser digitados um a um para cada cliente, tá? Então, cliente não, aqui é o funcionário, né? Então, você vai precisar solicitar o funcionário, produto, valor unitário, quantidade e quantidade de parcelas. Essa quantidade de parcelas, ela tem um limite de 3 parcelas. Opa, alguém apitou aí, deixa eu ver. Ué. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que os dados de entrada são esse daqui. Funcionário, produto, valor unitário, quantidade e quantidade de parcelas, tá? Então, isso daqui já dá para a gente entender o que são as entradas do sistema, ok? O que mais? Para os funcionários que optarem por parcelar, será acrescido um percentual de 30% do valor da compra. Certo. Deverá ser calculado o valor de cada parcela de acordo com esses 30%. Então, total de juros distribuído em cada parcela. O que mais? E aí, ao final, deverá ser exibido um relatório com os seguintes campos. Bom, então, os campos a gente vê daqui a pouquinho, mas isso aqui, então, olha só, imagina um relatório. Cabeçalho, corpo, que são os dados de cada cliente que vai ser digitados, né, que vai sendo digitado. E no final nós vamos ter aqui um rodapé com os totais. Tá? Bom, vamos começar a fazer o esqueleto disso daqui lá no Visual G. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é salvar, criar o algoritmo e salvar. Então, olha só. Atividade 4 e 5. Aliás, situação, né? Ok. 4 e 5.
Então agora, essa situação, a gente vai aprender como fazer as coisas aí, olhando para o requisito, tá? Então, passo a passo, o que que a gente vai precisar no momento? Ahn, Quais são as variáveis iniciais que a gente precisa ter aqui, pessoal? Quem pode falar aí para mim? Então, olhando para o material que vocês têm, qual que é a, os dados de entrada que eu vou precisar? Vamos lá ver? Pessoal, é importante que vocês tenham o material aberto aí, tá? Na situação de aprendizagem 4 e 5, para a gente poder construir isso aqui junto. Então vamos lá, olha só. Primeiro passo então, dados de entrada, é isso aqui, ó. Os dados que devem ser digitados para cada funcionário. Então, ó, funcionário, produto, valor unitário, quantidade e quantidade de parcelas. Então, olha só. Eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado. Vou vir no meu Visual G. E vou colocar eles lá. Então, ó, olha só. Bom, funcionário. Ok? Vai ser caractere. O que mais? Funcionário. Produto também, né? Produto. Acho que só. Depois, o que mais que tem lá? Funcionário, produto. Valor unitário. Valor unitário, quantidade. Aliás, valor unitário é preço, né? Então isso daqui é real. Quantidade e quantidade de parcelas. Isso aqui vai ser inteiro. É isso mesmo? Esses dados que eu tenho aqui, tá certo? Produto é a descrição de produto, beleza? Funcionário é o nome do funcionário, também é caractere. Preço, né? Valor unitário é real, tá certinho. Quantidade e quantidade de parcelas, também inteiro. Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pedir essas entradas. Se tiver coisas que a gente vê que vem antes, a gente ajusta o algoritmo. Então vamos lá. Então a entrada vai ser o seguinte. Bom, vamos pensar numa coisa. Vamos pedir a entrada, depois a gente ajusta aqui. Então olha só. Escreva. Digite o nome do funcionário. Legal. Depois leia funcionário. Ok. Próximo passo. O que mais que a gente tem lá? Produto. Qual produto adquirido? Ou qual produto ele comprou, né? Então, leia produto. O que mais que a gente tem aí que a gente precisa, né? Olha só. Funcionário, produto, valor unitário, que é o preço do produto, a quantidade que ele comprou e quantas vezes ele vai pagar. Escreva
Qual o preço do produto? Pessoal, por que eu estou dando esse espaço aqui? Já leio a resposta de vocês no chat. Opa. Isso. Isso mesmo. Como é que está o nome da variável? Aliás, eu não tenho variável para o preço ainda, né? Ah, valor unitário, né? Valor unitário. Então escreva. O que mais que eu preciso pedir? A quantidade. Isso. Pode ser de parcelas e também do produto. Então vamos fazer os dois aqui, ó. De parcelas. Eu estou fazendo em forma de pergunta, então tem que ser assim, né? O que mais? Leia. Leia QTD. O nome da variável é QTD parcelas. Esse aqui, ó. E para finalizar, eu vou colocar aqui em cima o preço, a quantidade comprada, a quantidade do produto, sei lá. Qual o preço do produto? Qual a quantidade do produto? Aí a questão da mensagem é você dá a mensagem mais amigável possível, tá, pessoal? Isso daqui é só um exemplo, depois, se a gente precisar mudar, a gente muda. Então, olha só, a gente já bateu aqui praticamente todas as entradas que a gente precisa, né? Olha só, funcionário, produto, valor unitário, que é o preço, a quantidade e a quantidade de parcelas. Então, bem dizer, está aqui. Isso mesmo. Daí agora, o que acontece? Os dados devem ser digitados um a um para cada funcionário. Então aqui a gente tem que solicitar a quantidade de funcionários. A gente não sabe quantos funcionários vai ter que ser digitado ali, quantos funcionários compraram, né? Então, antes de tudo, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui, escrival, olha, escrival? Escreva, né? Para ficar mais bonitinho. Quantos funcionários... Qual a quantidade de funcionário? Aí eu não preciso colocar o contexto, né? Fica mais inteligente assim. Qual a quantidade de funcionários? Legal. Então, cadê? QTD funcionários. Então, isso daqui, quantidade, é um número inteiro. Então, a gente vai colocar aqui também, ó. QTD, underline, funcionários. Legal. Agora eu vou pedir para ler essa variável. Pessoal, se vocês virem alguma coisa, me avisa aí. Porque às vezes alguém pergunta alguma coisa e eu tô lá na outra tela. Vamos lá. Aliás, eu vou jogar daqui a pouco essa tela lá para outro lado também. Fernando, tem que trocar o leia da quantidade de produto da quantidade de parcelas. Opa, copiei e colei, foi isso? Vamos lá, Fernando. Vamos corrigir. Então, ó, valor unitário, quantidade de produto. Isso, quantidade de produtos. Qual que é o nome da variável que a gente vai usar? Funcionário, QTD funcionários, QTD parcelas, quantidade, né? Na verdade, eu vou mudar o nome da variável para QTD underline produto, que aí vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, aqui essa variável, pessoal, quantidade de produto, é aqui, ó.
certo? Quantidade de parcelas, QTD parcelas, isso mesmo. Então, beleza. Dessa forma, então, a gente acho que fez tudo certinho, né? Tinha mais alguma observação? Acho que é isso, né? Funcionário, produto. Beleza. Vamos que vamos. Então tá lá. Agora a gente precisa testar, né? Primeiro, vou rodar o programa e ver se não está dando nenhum erro, tá? Então aqui, vou rodar no passo a passo. Vou colocar uns 0,33, acho que é centésimos aqui, né? Vamos lá. Então, show de bola. Ele tá me pedindo aqui, eu vou tentar deixar mais ou menos um tamanho que todo mundo veja, ó. Aqui, ó. Bom, todas as variáveis criadas, quem é caractere, quem é inteiro, real, tá tudo aí. Já com os valores iniciais. Agora, a quantidade de funcionários. Se eu colocar, sei lá, 3 funcionários, preencheu a variável? Preencheu. Olha lá, beleza. Primeiro teste passou. Próximo teste. Nome do funcionário. Eduardo. Preencheu? Opa, funcionário atual é o Eduardo. Legal. Quantidade do produto adquirido. O cara comprou sei lá, 4 meias, 4 pares de meia. Lembrando. O que mais? Qual o preço? Essas meias, por serem em pacote, sei lá, uns 10 reais. Saudade quando era dessa. Aham! Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aqui, pessoal? Quem consegue me responder o que aconteceu aqui? Poder abrir o microfone, eu agradeço, tá, gente? Pegadinha do malandro, isso mesmo. Quantidade. Existe a variável quantidade? Não, não existe. Na verdade é QTD produto agora, né? No Visual G eu tenho a possibilidade de chegar aqui, colocar o nome correto dela e continuar. Então vamos lá, é QTD underline produto. Isso. Continuar. Passou. Quantidade de produtos, eu comprei, sei lá, comprei 5 pacotinhos. Quantidade de parcelas que eu vou pagar, 3 parcelas. Então, ó, as variáveis, beleza, tudo foi preenchido. Perceba vocês, pessoal, que eu fiz esse teste inicial para ter menos erros. Então, eu fiz a parte de entrada de dados e já testei. Porque aí, se aparecer algum erro aqui, eu já corrijo. É mais fácil do que eu pegar, fazer o programa, sair fazendo o programa inteiro, achando que está certo, copiei, colei, esqueci de mudar os valores e aí dancei, né? Vou ter que corrigir um monte de lugar, vou perder mais tempo fazendo isso e pode ser que se torne mais complexo ainda, tá bom? Então, eu quando eu estou programando eu faço isso, eu faço passo a passo também, mesmo que seja algo mais complexo, tá? Sei lá, vou mexer com CSS, vou fazer um pedacinho de uma tela, faço só ela primeiro, entendeu? Vou lá, testo aquele pedaço, faço, ficou legal lá no Developer Tools direto, vou lá, jogo pro CSS para ficar fixo no código e por aí vai. Beleza, então até aqui tudo bem. Agora, gente, é o seguinte. O que a gente precisa fazer? A gente precisa validar aqui a questão de funcionários, né? Então, se eu falei que são 3 funcionários, está na hora de eu fazer esse trecho virar 3 funcionários, né? E aí eu quero bater um papo com vocês aqui. Bom, vou voltar aqui na tela de vocês. Cadê? Olha só. Isso, a variável, quantidade de parcelas, tem que mudar o nome certinho. Gente, aqui é o seguinte. O que a gente tem que fazer aqui? A gente agora, esse trecho é o trecho que a gente vai rodar para cada funcionário. Então, o que eu tenho que fazer ali agora? Diz para mim aí no chat, pessoal. Quero saber se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio. Você vai fazer um loop de repetição.
E- Isso mesmo. Ó, legal, aí, tá vendo? Então a gente vai usar um laço de repetição. E aí você já até sugeriu na sua frase o repita, né? Já que eu vou pegar pelo menos um funcionário, beleza. Agora, vamos pensar numa coisa. Ontem eu mostrei um mesmo exemplo feito com 3 laços de repetição. E você viu que dá para fazer a mesma coisa com os 3, certo? Então, vamos agora pensar numa coisa. O usuário vai entrar no programa e ele vai digitar a quantidade de funcionários que ele vai cadastrar. Se porventura ele digitar o 0, o que tem que acontecer? Não pode. Isso mesmo, não pode digitar nada, né? Quer dizer, não pode entrar no laço. Então, nesse caso, já a gente vai excluir o repita, porque o repita ele faz pelo menos uma vez, percebe? Então, a gente vai tirar esse carinha de fora e sobrou mais 2 laços de repetição. Eu tenho o para, que é quando eu já sei a quantidade de vezes que eu vou rodar, e eu tenho o enquanto, que depende de uma condicional. Bom, nesse caso, já adianto para vocês que tanto faz usar um ou outro, né? Se ele já falou que são 3 funcionários, eu posso utilizar essa variável dentro do para, ok? E aí, vamos lá. Qual laço vocês querem ver a execução? Vocês querem ver com enquanto ou com para? Com para. A Silvana falou que quer ver com para. Aí, vamos lá. E aí o Edu falou que tanto faz. Acho que eu peguei isso da sua frase, né, Edu? Então vamos lá. Então vamos fazer com para. Eu vou deixar essa abinha do lado de cá, que aí eu consigo falar com vocês no chat, olhando para vocês no chat. Beleza. Ok. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Então, qual a quantidade de funcionários? Baseado na quantidade de funcionários, a gente vai usar o para. Então, para de de f de funcionário, por exemplo, até a quantidade de underline funcionários. Vou copiar e colar o nome certinho, né? E o fim para. Então, olha só, eu acabei de... Opa! Para f, desculpa, para f de... A gente não vai usar arrays aqui, né? Então, vetores. Se a gente não vai usar vetores, a gente não precisa começar com 0, vai começar com 1 mesmo, ok? Então, vamos lá. Então agora esse trecho aqui, ele tem que rodar dentro, ou seja, para cada funcionário. Então tudo isso aqui vai ser para cada funcionário, percebe? Esse atalhinho aqui. Então isso que vai ficar aqui dentro. Eu consigo dar um tab em todo mundo ao mesmo tempo? Ah, consegui. Fala sério, né? Bom, então esse trecho ele está pronto para rodar de 1 até a quantidade de funcionários. Faça, né? Então faça aqui. Então para f, que é a variável de funcionário, de 1 até a quantidade de funcionários, quer dizer, 1, 2 e 3, por exemplo, né? Então digite o nome do primeiro funcionário, por exemplo. Então, vou quebrar o texto aqui. E aqui dentro eu vou colocar o F. Digite o nome do F, ozinho. Então, tipo, primeiro funcionário, segundo, terceiro.
tá? Aqui o nome da variável tanto faz, esse daqui eu estou representando cada funcionário, mas se você quiser usar a letra I também, não tem problema, tá? Geralmente I, ele tem dois significados, ou iteração ou índice, tá? Bom, vamos lá. Show de bola. Então isso aqui já vai estar rodando 3 vezes, vamos testar? Então, para lá. Variáveis geradas. Qual a quantidade de funcionários? Vou colocar 2 só, tá? Então, olha só, já errei aqui. Para f de 1 até que te dê funcionários, faça. Por quê? Porque não existe a variável f, né? Eu coloquei a variável f ali e não criei. Então, f é inteiro. Show de bola. Beleza, a variável f está aqui. Quantos funcionários eu quero? 2 funcionários. Enter. Bom, variável f ficou com o valor 1, ok? Que foi atribuído aqui dentro do para. Show de bola. Então, nome do primeiro funcionário é Eduardo. Beleza. Quantos produtos adquiriu? Ah, 2. Qual o preço do produto? Sei lá, 10 reais. Quantidade do produto? 2. Quantidade de parcelas? 3. Ah lá, já está indo para o próximo funcionário e tal. E aí, por enquanto, eu vou colocar qualquer coisa mesmo. Só para terminar aqui o algoritmo. Aliás, eu posso mandar parar aqui, né? Bom, pessoal, a gente já sabe que ele está funcionando aqui. Eu só preciso separar de um para outro funcionário. Por exemplo, dar um scre val. E aí o escreval vai pular uma linha só para separar um funcionário do outro. Inclusive, eu vou pular 2 linhas. Que isso? Então tá bom. Com isso daqui, o esqueleto já está pronto. Então, eu já tenho a quantidade de funcionários, eu já tenho a, meu contador de funcionário indo de 1 até a quantidade de funcionários, tá? Então a gente deixou dinâmico, não precisou colocar de forma fixa aqui o final dele, né? Baseado em uma variável, muito bem. Agora aqui dentro eu preciso começar a pedir os dados de verdade, né? Então vamos ler de novo lá o... Ó, Silvanedo, se eu colocar o i, preciso declarar como variável? Sim, precisa colocar como variável, tá? Então tudo que a gente cria aqui é variável. Por exemplo, se eu usasse o i aqui, ia dar pau porque ele não existe aqui na criação de variáveis, tá? Ok? Isso aí. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o próximo passo aqui? Então, a gente já tem essa primeira parte aqui pronta para cada funcionário, percebe? Os dados devem ser digitados um a um para cada funcionário. Então a gente já criou o esqueleto pedindo a quantidade de funcionários e rodando a quantidade de funcionários. Agora, o que a gente precisa fazer? Olha só, o limite de parcela é 3. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer, a gente pode perguntar para ele. Então aqui, vamos lá. Essa validação seria com if. Em tese seria com if, a quantidade de parcelas. Se, então, fim C, se esse QTD, underline parcela, ele for, diga aí,
Não, então, na verdade eu estou fazendo essa estrutura agora. Eu acabei de. O que que eu fiz? Ó, vou fazer um C, né? Já adianto que ele não vai ficar só como um C aqui, tá? É, mas eu fiz aqui, ó. Se quantidade de parcela, ainda estou montando a expressão, então fim C, tá? Eu não. Ele acaba? Então. Tá, você consegue me mostrar o seu código, por favor? Então, na nossa janela. Aliás, eu estou olhando como se você estivesse vendo, né? Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo tem um botãozinho? Ó, o meu mouse. Aqui embaixo vai ter lá como apresentar, alguma coisa assim, eu não me recordo. Você pode colocar a tela inteira ou então somente um programa específico, mas pode ser a janela inteira. Aí é com você. Olha lá, apresentação do Eduardo. Beleza, tô vendo sua tela. Ele tá um pouco pequenininho, tá? Você tá onde? Você tá no Mac. Seguro, você tá com o mouse? Segura o Ctrl e rola o scroll do mouse para cima e para baixo. O Ctrl não, o como desculpa, não, é o Ctrl mesmo. É o Ctrl mesmo. Nesse caso é o Ctrl. Mas você não foi? Não, beleza. Ah, é que eu vou. Tá, tá, é que você tá numa máquina virtual, então faz isso um pouco fora dessa janela. Clica na área de trabalho aí e faz isso. Segura o Ctrl e dá um zoom. Não foi, né? Não, não tem problema. Eu vou dar um zoom na minha aqui que eu vou conseguir enxergar. Beleza, eu tô conseguindo enxergar a sua aqui, tá? Vai, deixa eu dar uma olhada. Então tá lá, a quantidade. Beleza. Tá. Aliás, roda de novo aí que eu não entendi. QTD funcionários. Ele acho que não rodou essa parte, cara. Roda de novo, dá um play lá. Aliás, não, eu não tô vendo nada aí não, Edu. Clica. Então, roda de novo. Você consegue parar o programa e rodar de novo? Roda no passo a passo. Puxa a telinha. Então clica lá no próximo passo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Beleza. Aí clica aí. Ó, não, 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 não. Olha a pergunta. Agora que eu vi o que que aconteceu. Entendeu? Então, ele não está sendo numérico, por ele tá, e aí tá dando falso, ele está sendo falso. Isso mesmo. Ele não estava entrando no laço. Roda de novo. Pode rodar normal agora, tá? Qual a quantidade de funcionários? Olha lá, agora sim entrou. Beleza? Beleza, pode parar de compartilhar. Show de bola. Mais de alguém não rodou aí, gente? De todo mundo rodou? Ainda estão fazendo, beleza. Então, se você está falando o programa mesmo, né? Se você consegue parar clicando lá no, no círculo vermelho com risquinho no meio.
Não, entendi. E você entendeu por que que ele errou? Por que que ele errou? Por que que ele... então, você colocou um dado que é texto, e aí ele fez assim, ó, para a variável i de 1 até um texto, então ele não entendeu isso e saiu fora. Engraçado, ele só não deu erro, né? É, também acho. Geralmente na linguagem de programação ia dar algum tipo de erro ou ia retornar falso, tá? Então retornou falso, ele não entrou ali. Bom, sei que vocês estão fazendo aí também. Aqui vai ficar um pouquinho grande esse exercício, tá? Então por isso que eu dei um tempo para vocês fazerem comigo, rodar, ver se tá ok, tá bom? Próximo passo agora. O que que a gente tem que fazer? Então eu falei que a gente ia fazer uma validação, não era? Eu tenho que verificar a quantidade de parcelas. Lá no enunciado está falando que o limite de parcelas é 3. Então olha só. Agora não precisa fazer, eu só vou testar e explicar para vocês o que que vai acontecer aqui, ó. Se então, e aqui o fim C. Se essa QTD parcela ela for maior do que 3, o que que acontece? Eu tenho que avisar o cara, o amigão. Limite de parcelas é 3. Então, eu poderia chegar aqui. Li... Hum? Deixa eu dar uma olhada ali no programa que eu estou gravando para ver como é que tá. Tô no OBS. Não, tá normal, cara. Ó, quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui eu gravando. Olha o tamanho da tela, que vai ficar grande pra caramba aí, né? Mas aqui, ó, ele pega a tela inteirinha. É... Retornar a apresentação, vamos lá. Não, pera aí, vamos lá. Ahn, E aí, foi? Tá... Ah, não, peraí. Apresentando agora eu vou ter que fazer de novo. Eu acho que quando você apresentou, deve ter interferido, porque eu tava apresentando e você também, ó. Então, aconteceu alguma coisa aí. Vamos lá. É que assim, né, a gente tá usando algumas ferramentas, como eu, ó, tá voltando a apresentar aí. E agora? A gente tá usando algumas ferramentas e aprendendo ao mesmo tempo, né? São ferramentas boas, mas tem disso, né? A gente tá fazendo ao vivo, né? Ah, entendi. Show de bola. Valeu, obrigado aí pela dica. Bom, voltemos. Então, olha só, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela aqui, né? Agora, o que que eu tenho que fazer? Aqui eu estou fazendo um if. Se a quantidade de parcelas for maior do que 3, então escreva limite de parcelas é 3. Mas tem um pequeno problema, pessoal. Tudo bem, eu só vou dar uma mensagem, mas eu estou num para ainda. Isso quer dizer que ele vai vir para cá, vai pular duas linhas. E aí o que vai acontecer? Ele vai dar o fim para, vai voltar aqui para cima e vai continuar para o próximo. Não, não dá. O número de parcelas, ele tem que travar ali perguntando 3. Então, para isso, gente, eu vou fazer o seguinte. Em vez de colocar um C, eu vou colocar um repita. Se liga aqui na ideia. Repita. Repita.
Repetir o quê? Então, vou pedir a quantidade de parcelas lá dentro. Quer ver? Vamos pensar aqui. Repita qual a quantidade de parcelas. Ok. Repita até a QTD underline par. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Quantidade de parcelas for maior, aliás, até que ele informe um número da quantidade de parcelas menor ou igual a 3. Então aqui ele vai falar para mim, olha só, vai chegar aqui no momento, quantidade de parcelas inicial é 0, tá? Mas vamos supor que ele chegue aqui e fale que a quantidade de parcelas vou colocar em comentário aqui, ele colocou 4. Legal. Aí sim eu tenho que fazer o if aqui, eu podia ter deixado aqui, né? Se, então, fim C. Corta aí, amigo. Então, se essa quantidade de parcelas, pessoal, for menor, aliás, for maior do que 3, não serve pra gente. Aí tem que falar pra ele assim, ó, limite de parcelas é tanto. E aí aqui ele vai validar. Só ver aqui. Então aqui ele vai validar. A quantidade de parcelas é menor ou igual a 3? Não. Aí ele volta aqui. Pararará, pergunta de novo. Quantidade de parcelas, quantidade de parcelas, quantidade de parcelas. Toda vez que ele digitar um número maior do que 3, eu vou fazer a validação e vou dar a mensagem para ele. Quantidade limite de parcelas é 3. Quando chegar aqui, como ele é maior, isso aqui se torna falso, percebe? Só que o repeat, ele executa esse trecho de código até que isso seja verdadeiro. Então, sempre que ele digitar um número maior, isso daqui vai ser falso. Certo, pessoal? Então, vamos fazer esse pequeno teste? Bom, vamos lá. Vamos validar a lógica. Então, eu vou rodar de uma vez. Tá? Quantidade de funcionários. A quantidade de funcionários aqui é um, vou testar um só. Então, para aí. O que é aí? Ah, eu mudei o I para explicar, esqueci. Aqui era o F, né? Então, beleza. Digite o nome do funcionário. Edu. Beleza, tá lá o Edu, né? A quantidade de... Qual produto adquirido? Sei lá, é cueca. Preço do produto, R$ 25. A quantidade do produto. Vamos lá. Então eu estou nesse momento aqui do programa, a quantidade do produto. Legal. A quantidade do produto é 2. E agora, olha só, a quantidade de parcelas. Ele está me pedindo aqui a quantidade de parcelas. Aí ele está aqui dentro, ele está dentro do repita, percebe? Ele já entrou aqui. Eu vou digitar a parcela, 4 parcelas. Isso quer dizer que ele vai chegar aqui, ó, quantidade de parcela é maior que 3? Aí ele vai entrar aqui, certo? Então, vamos lá, deu Enter. Ó, limite de parcelas é 3. O que ele fez? A quantidade de parcelas, se você olhar aqui em cima, ó, tá com valor 4. Beleza. Então, quantidade de parcelas é menor ou igual a 3? Não. Então ele vai repetir de novo. Percebe? Então, o repita, aqui embaixo tem que dar verdadeiro para ele poder parar de repetir, entendeu? Então, ó, vou digitar 10 parcelas. Olha lá, errei. Vou digitar 30 parcelas, olha lá, errei. Quando eu falar que é duas, ele não vai entrar nesse if, tá? E aí ele vai dar verdadeiro também aqui embaixo. Quer ver? Ó, 3, 2, 1, vou dar um OK, ele vai sair fora e fim do programa, porque eu falei que era só um usuário. Então o for rodou somente uma vez, certo?
Pessoal, pergunta, vocês entenderam o raciocínio que eu fiz aqui? E o restante do pessoal? O Leonardo falou que está assistindo aula lá na faculdade, está só acompanhando aqui, beleza? Silvana mais ou menos, beleza? Fernanda entendi. Oi? Beleza, aí Bruna, tudo bem? Olha só, então aqui é o seguinte, vamos lá. O programa vem aqui, eu vou explicar sem rodar. É o seguinte. Então o programa ele começa de aqui, ó. Escreveu a quantidade de funcionários. Se eu digitei pelo menos um funcionário, ele vai rodar esse para. Aí ele entra aqui. E aí, beleza, só alegria, porque ele entra, vamos supor, digitei um funcionário. Ele vem, pede o nome do funcionário, pede qual que é o produto que ele comprou, qual que é o preço do produto, quer dizer, o valor unitário, né, preço do produto, qual que é a quantidade do produto, e aqui no próximo passo tem uma estrutura repita, repita até. O repita ele vai executar o trecho de código aqui pelo menos uma vez, até que isso daqui se torne verdade. Então, ou seja, ele vai repetir esse trecho de código até que a quantidade de parcelas se torne menor ou igual a 3, quer dizer, de 3 para baixo, tá? Porque a quantidade de parcelas no enunciado é até 3 parcelas só que ele pode fazer, tá? Então, pode ser uma, duas ou 3 parcelas. Se a gente olhar para a variável, a quantidade de parcelas, o valor inicial dela é sempre zero, tá? Ela começa com zero. Então, beleza, ela entrou aqui, ok. O programa entrou nesse momento, o que ele vai fazer? Qual que é a quantidade de parcelas? Aí o fulano veio e digitou aqui, ó, 4. O que vai acontecer? Logo na próxima linha eu tenho um if para validar essa quantidade de parcela, se casa com o limite de parcelas que é 3. Deixa eu até escrever aqui, ó. Limite de parcelas é 3, tá bom? Legal. Próximo passo, ele vai entrar aqui e vai fazer o seguinte. Então, repita, ele vai rodar pelo menos uma vez. Então, o que ele faz? Qual a quantidade de parcelas? Peraí, meu amigo. Aí, vamos supor que eu digitei lá no console 4. Aí, eu tenho um C logo em seguida. O que o C faz? Pergunta, essa quantidade de parcelas aqui, ó, é maior do que 3? Então, ele vai fazer assim, ó, 4 é maior do que 3? Não, vai dar falso. Né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, nesse momento, esse daqui... Aliás, 4 é maior do que 3? É. Então, verdadeiro. Ele vai dar verdadeiro essa expressão. Beleza, então o que ele faz? Ele entra aqui. Opa, amigão, não, limite de parcelas é 3. Aí ele saiu daqui e aí ele cai nessa parte aqui. Quantidade de parcelas é menor ou igual a 3? Quer dizer, de 3 para baixo? Opa, não, esse daqui deu falso para essa pergunta. Falso, tá em português, né? Falso. Se deu falso, ele vai continuar repetindo tudo de novo, até que isso daqui se torne verdadeiro. Então ele vai ficar aqui nesse looping preso, até que ele digite um número, ou 3, ou 2, ou 1, entendeu? Enfim, aí aqui também vai 0, menos 1, tudo é menor do que 3, tá? Mas a gente está subentendendo aqui que é de 1 até 3 parcelas. Então o que acontece? O programa chegou aqui, executou. Se ele digitou uma quantidade de parcela 4, essa validação aqui vai dar verdadeira, porque é maior do que 4. Ele fala, amigão, a quantidade de parcelas é só até 3. Beleza? E aí ele pergunta aqui, a quantidade de parcela é menor do que 3? Menor ou igual a 3? Não, então ele roda tudo de novo. Agora vamos fazer o outro caso. O programa veio aqui, qual a quantidade de parcelas? O cara falou, vou parcelar em 2 vezes. Legal. Aí a instrução que vai perguntar, se a quantidade de parcelas ela é maior do que 3? Quantidade de parcelas é maior do que 3? Não. Opa, então aqui deu falso, beleza, passou, não vai entrar aqui, desconsidera, não vai dar essa mensagem não, tá? Então beleza, ele vem aqui, quantidade de parcelas é menor ou igual a 3? Olha só que legal, deu verdadeiro. Ih, caramba. Deu verdadeiro. Porque é 2 nesse caso. O que acontece? Ele sai fora desse laço e continua o programa aqui. Vai para o próximo funcionário. Isso aí. E agora, Silvana, ficou um pouquinho mais claro?
Legal, legal. Não, que isso. Pessoal, precisar de perguntar aqui, manda bala, tá? Bom, vamos lá. Fala aí. Como é que é? Ah, ah, aqui em cima. Não, F como inteiro. É porque eu tinha colocado o I para explicar para a moça, só que eu esqueci de voltar ele pro F de novo. Eu estou usando F de funcionário, tá? Então, ó, para F de funcionário, que vai começar a partir do primeiro funcionário até a quantidade de funcionário que ele falou que quer digitar, eu vou ficar nesse laço, entendeu? Então, se ele falou três. Tá. Ó, essa parte, essa variável, nada mais é do que uma variável de controle que vai controlar a quantidade de vezes que o laço para vai repetir. Então, inicialmente, podia ser qualquer nome. Poderia, tá? Eu coloquei F de funcionário. Se você quiser colocar aí também não tem problema, pode colocar aí aqui. Eu só estou usando ela a princípio para controlar aqui, ó, F, e aqui embaixo eu estou falando primeiro funcionário, segundo, terceiro, então eu estou usando ela como numérico aqui também, tá? Então é só nesses dois lugares que eu estou usando a variável F, por enquanto. Aí poderia ser a famosa variável I, tá bom? Show de bola. Por que eu não vou mais? Tá com excesso de zoom. Beleza, pessoal. Então, olha só. O nosso programa, então, ele está preparado para validar a quantidade de parcelas. Enquanto ele não digitar uma quantidade de parcelas que seja até 3, o programa vai ficar avisando ele. Opa, amigão, limite de parcelas é 3, é 3. E aí, quando ele falar um número de 1 a 3, digamos assim, ele sai desse repita, tá bom? Show de bola. Então, próximo passo. O que a gente tem que fazer? Peraí que agora os juros, né? Vamos pensar aqui, olha só. Para os funcionários que optarem por parcelar, será acrescido um percentual de 30%. Então já vamos fazer isso daqui. E aí depois, olha só, deverá ser calculado o valor de cada parcela de acordo com o item acima. Então vamos lá. Cálculo do percentual em 30%. Beleza. Então aqui, depois que ele falou a quantidade de parcela, eu posso continuar então meu programa da seguinte maneira. Eu vou colocar um comentário aqui. Cálculo do juros. Sim, juros tem acento, né? É isso? Vamos lá. Agora, qual que é o próximo passo? Calcular quanto que tem aí. Então, olha só. Eu só vou calcular esses juros. Aliás, primeiro passo, eu vou criar a variável juros lá em cima. Tô com um mouse aqui que é ao contrário do meu, a bolinha. Por isso que eu tô subindo e descendo errado aqui, tá, gente? Cadê? Então, juros é um valor quebrado. Então, peraí. Então, é real. Vou colocar aqui junto. Juros. Ok. A variável juros tá aqui. Então, olha só. Então, quando que eu vou calcular os juros, pessoal? Quando a quantidade de parcelas for maior do que 1, percebe? Não faz sentido eu calcular juros para o cara que falou que vai pagar em uma vez só. Então, eu vou ter que validar isso também. Se, então, fim C, negão, fim C, beleza? Então, se a QTD parcelas que eu acabei
de validar até 3 no máximo ali em cima, se a quantidade de parcelas for maior do que 1, aí sim eu calculo, percebe? Então, juros, a variável juros vai receber o valor de preço do produto. Como que é o nome da variável do preço do produto? Valor unitário. Eu acho que esse valor unitário deveria ser mudado para preço do produto, mas tudo bem, vai. Já está aqui, vamos lá. Então, ó, tá lá. Valor unitário vezes, aliás, valor unitário dividido por 100 é 1% do valor dele, vezes 30, né? Então aqui eu tenho um percentual de 30%. Então aqui eu tenho só a variável de juros, tá? Não é o preço, não é o preço total. Então o total de juros que ele vai pagar. Então isso daqui, ó, é equivalente ao total de juros, beleza? Então ela só é calculada nesse momento. O que mais? Então os juros está calculado. Então aqui, agora vamos testar? Preciso testar isso daqui. Então vamos lá. E aí logo em seguida eu só vou dar um exibir na tela, né? Então, ó, escreval juros, e aqui eu vou colocar juros. Então aqui é o nome da variável só para a gente ver se está certinho. Então vamos lá, em 3, 2, 1, o que eu vou fazer? Eu vou rodar de uma única vez, tá? Quantidade de funcionários, um só, senão eu vou ficar até amanhã. Beleza. Nome do funcionário, Edu, legal. Produto, qual produto? O produto é meia. Qual o preço do produto? R$100. Qual a quantidade do produto? 3. Qual a quantidade de parcelas? Nesse caso, 3 parcelas. Isso quer dizer que vai dar um total. Beleza, então, ó, juros de R$30, tá vendo? Então ele passou por tudo ali, a nossa validação, beleza, tudo certinho. Chegou aqui, a quantidade é maior do que 1, quantidade de juros, de parcelas, desculpa. E aí ele fez o cálculo. Perceba que é 30% em cima de R$100, que é o valor do produto mesmo, tá, gente? Ok? Então, nesse momento, realmente nós temos os juros calculado, tá? Se eu, vamos lá, tivesse colocado aqui, ó, Edu, produto adquirido é meia, preço R$100, quantidade do produto 10, pode falar. Não, então, vamos lá, a gente já discutiu essa regra já já, mas a princípio não, é o total que vai ser dividido, é o valor total que vai ser dividido em cada parcela, se eu me recordo. Isso, a gente vai discutir isso mesmo, tá? Aguenta aí. Olha só, agora a quantidade de parcela é 1, isso quer dizer que ele vai pagar à vista, então não precisa ter juros, tá, pessoal? Quantidade de parcela é 1, ele vai passar por toda aquela validação do repita, do C e tudo mais, vou passar direto. Então, olha lá, juros, 0, não vai ter juros, tá vendo? Então, essa parte aqui ficou certinho, ó. Então, só vai calcular juros se for maior, mais de uma parcela. E aqui a gente já sabe que é só na parcela, é quando tiver 2 ou 3 parcelas, tá? Bom, beleza. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Ninguém falou nada ali, não. E agora vamos discutir então essa parte. Vamos ver se a gente está comendo bola. Vamos tentar entender aqui. Então, olha só. O limite de parcelas então é 3. A gente já matou essa parte. Agora, olha aqui. Para os funcionários que optarem por parcelar, será acrescido um percentual de 30% do total da compra. Beleza, até aí é 30% em cima do valor do produto, tá? Aliás, a gente ainda tem que discutir um pouco isso, né?
porque o total do produto é vezes a quantidade. Mas beleza, até então não precisa fazer isso. Deverá ser calculado o valor de cada parcela de acordo com o item acima. Ó, só que aqui, total com juros. Então, total com juros distribuído em cada parcela, tá? Na verdade, o que eu quis dizer é isso mesmo, é o total de juros divididos em todas as 3 parcelas, 2 que seja. Entendeu? Distribuído nas parcelas, isso mesmo. Eu acho que o termo correto aqui seria distribuído, né? Olha só, total dos juros distribuído, ó, total do juros distribuído nas parcelas. Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Diluído nas parcelas. Acho que... Legal. Beleza! Então, ao final, deverá ser exibido o relatório com os seguintes campos. Esse monte de cabeçalho aqui, e agora a gente precisa também gerar esses valores, né? Depois o corpo, que aí é o que está dentro do laço, e o rodapé. Pessoal, vamos pensar numa coisa. Como a gente não vai usar vetor e não vai cadastrar no vetor, porque olha só, não há necessidade de utilizar vetor para esta atividade, tá? O que a gente pode fazer? O cabeçalho, ele pode ser colocado antes do laço de repetição, e o corpo seria, você já colocaria todos esses valores na ordem, printava, colocaria ou escreva, né, com todos esses valores, para cada funcionário. E vai já guardando os totais, porque quando sair desse laço de repetição, você tem o total lá embaixo para exibir. Então vamos lá, para ficar mais simplório, eu vou pegar e já vou criar o cabeçalho. Então, por enquanto, eu vou copiar isso aqui e vou colar lá no programa. Olha só. Então, aqui é o seguinte. Então, se a quantidade de funcionário for pelo menos um, ele vai entrar no laço. E aí vai ter relatório, percebe? Então, eu posso fazer aqui em cima. Ó, vou colocar aqui. Ó. Cabeçalho do relatório. E aí, deixa eu colocar esse cara aqui. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos ver como é que ficaria essa parte escrita. Então, o cabeçalho deveria ser dessa forma. Bom, não vai caber todo mundo aqui, então eu vou ter que fazer um por um. Vamos lá. Em tese, o escreva deveria ser assim, mas vai ficar grande demais, né? Eu vou começar a fazer, vou fechar esse escreva aqui, já com esse espaço. Outro escreva aqui, com esse outro texto. Perceba que eu escreva, então vai continuar na mesma linha, tá, pessoal? Vamos só ver se vai caber lá, né? Dois espaço. Dois espaço. Isso daqui que eu estou fazendo, então, eu vou escrever uma única linha que corresponda ao cabeçalho lá no DOS mesmo. 2 espaço, vou fazer aqui mesmo. Começa aqui, preço da parcela, total do pedido. Vamos ver que salada que vai dar aqui. Então, a princípio, ele só vai rodar esse for se eu colocar a quantidade de funcionários de 1 para cima. Eu vou colocar 0 só para ele poder imprimir isso daqui, tá? E acabar o programa por aí.
Então, dessa forma, vamos rodar o programa de uma vez. Quantidade de funcionário. Vou colocar que a quantidade de funcionário é 0 para ele não entrar no laço, tá, gente? E olha só como é que ficou o nosso cabeçalho. Agora vai ter que rodar em tela cheia, hein, meu amigo. Em tese, aqui eu teria o cabeçalho do produto, ó, funcionário, produto, valor unitário, quantidade, subtotal, quantidade de parcelas, preço da parcela, total do pedido. Então, para cada funcionário, eu já devo começar a gerar o miolo, que é o corpo do cabeçalho. Eu já vou estar aqui com esses campos, né? E para cada funcionário, então, eu vou gerar essa massa de dados, ok? Então, vamos começar a fazer isso. O primeiro ponto, eu quero saber se aqui vocês estão entendendo. Então, vou chamar vocês aqui para bater um papo rapidinho, tá? Então, vamos lá. O que vocês acharam, pessoal? Entenderam como é que vai ser a questão ali do relatório? Eu já estou começando o cabeçalho, né, com todos aqueles campos. E aí, isso aí, o Fernando, que legal. E aí agora, para cada funcionário, eu vou gerar aquela massa de dados que eu preciso para cada campinho, para cada coluninha ali do relatório. Imagina que é um Excel, você tem o cabeçalho ali, agora no meio eu preciso colocar as linhas, e as linhas são cada funcionário. Beleza. Então vamos para cima. Pessoal, essa é a atividade que vocês vão ter que entregar, tá? Então, vamos lá. Cadê? Show de bola. Então já tenho esses dados. Depois a gente coloca mais para lá, mais para cá, ou muda o nome do campo para ficar mais fácil de entender, tá? Então a saída do relatório a gente deixa ele mais amigável depois, tá? Então agora, se eu colocar, e aí só que esse cabeçalho só pode aparecer se for maior, se for mais de um funcionário, entendeu? Então eu tenho a possibilidade de fazer, tem duas formas de fazer isso, olha só. Se então fim C, se essa quantidade de funcionários for maior do que zero, aí sim eu exibo o cabeçalho, percebe? Posso fazer dessa forma aqui, ó. Então esse texto de cabeçalho do relatório só vai aparecer se a quantidade de funcionários for maior do que zero. Quer dizer, pelo menos um funcionário, aí sim. Ou, e isso é uma das possibilidades. Então eu vou rodar aqui para você testar. Eu quero que você entenda as duas, tá? E para você entender que tem mais de uma forma de pensar na resolução do problema. Então olha que legal. Como assim? Ah, tá. É porque é outro escreva, né? É. Então, isso. Aí, você vai, aí no finalzinho aqui, você vai ter que colocar, antes de começar, ó, você vai ter que colocar um escreval. Ou você pode pegar esses escreval que tem aqui embaixo, né? Cadê? Ah, que eu estou rodando o programa. Lá embaixo tem dois escreval, se você quiser pode subir eles, para rodar dentro do for também. A gente já vê isso daí também, tá bom? Olha só, pessoal. Quantidade de funcionário, zero. Ah lá, não exibiu o cabeçalho, tá vendo? Agora, vou rodar de novo. Deixa eu ver se eu consigo o atalho aqui. É o 9, né? Beleza. Isso. Então, quantidade de funcionários. Ah, a quantidade de funcionários é 1. Beleza, ó. Aí sim ele escreveu a quantidade de funcionário. E aí é o que ele falou também, ó. Aqui, ó. Digite o nome do primeiro funcionário, tá? Então, deixa eu ver se eu não consigo parar esse programa se eu não colocar pelo menos alguma coisa aqui. Dá um enter lá e parar aqui, ó. Beleza.
Tá, mas eu acho que ele sai e fica escondido lá atrás, tá rodando o programa. A não ser que ele deixe eu parar por aqui, tá? Eu vou testar também. Bom, primeiro, o que que acontece? Depois do cabeçalho, então, eu preciso dar um escreval, tá? Uma linha em branco, para ele não grudar lá o texto junto, ok? Então aqui, ó, pula uma linha, né? Beleza, pessoal. Outra possibilidade é colocar isso daqui aqui dentro. Por exemplo, eu coloco o cabeçalho só quando for rodar no primeiro usuário. Eu poderia tirar aqui, ó, esse trecho todinho e colocar aqui dentro. Ó. Por que colocar aqui dentro? O que você acha que eu poderia colocar aqui dentro? Ele funcionaria da mesma forma, ó. Se a quantidade de funcionários, mas na verdade a guia agora não é se a quantidade de funcionários. Por exemplo, se a variável f ainda for igual ao primeiro usuário, se f for igual a 1, ou seja, primeiro funcionário ainda, então antes de tudo, de sair pedindo, já posso colocar o cabeçalho, não é? É, mais ou menos. Ainda eu estou enxergando um outro problema que pode acontecer lá na frente, porque aqui vai ficar aparecendo textos, né? Vamos lá. Bom, beleza. Ah, vou deixar do jeito que estava, ok? Poderia sim ser feito aqui embaixo, mas mesmo assim ainda vai ter um problema que vocês vão ver lá na frente. Vou continuar rodando o programa. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso começar a gerar esses dados, né? Pessoal, no Visual G existe a possibilidade de eu colocar uma quebra de linha dentro de um texto? Alguém conhece esse recurso no Visual G? Não sabe. Mas alguém aí sabe? O Visual G, a gente está dentro de um prompt. Bom, dentro de um prompt, a gente consegue dar um barra N. Se a gente conseguir colocar um barra N, ele quebra a linha. Deixa eu só fazer um teste aqui. Olha só. Já vou mostrar o que vai acontecer aqui. Qual a quantidade de funcionário? Parará, parará. Então, deixa eu colocar aqui. Hum, então, olha só. Aqui eu escrevo, ele vai estar na mesma linha, depois vai ler a quantidade de funcionário. Ok, e aí eu vou colocar 0. Então, por exemplo, qual a quantidade de funcionário é 0, para não ficar rodando tudo. Ele não quebra a linha assim não. Ok, vamos lá. Pessoal, então o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu só explicar para vocês. Cadê? Deixa eu parar aqui o negócio. Se eu rodar o programa do jeito que ele está aqui agora, olha lá. Cadê? Vou só tirar esse
teste que eu fiz aqui. Olha só. Qual a quantidade de funcionários? Eu vou colocar pelo menos um. Então tá lá. Ele fez o quê? Ele me fez o... Opa, eu tenho que parar isso aqui também. Olha lá. E agora eu fiz o teste, o Edu, deu certo. É com o ESC aqui funcionou também. Então o ESC eu realmente parei a execução do programa, tá? Eu só esqueci de um pequeno detalhe. Eu tenho que pular uma linha aqui, né? Estou pulando uma linha para ele poder escrever isso aqui embaixo. Pessoal, olha só. Acabei de executar. Aqui ele não pulou de novo, mas tudo bem. Tem só um pequeno problema aqui. Olha só. Percebe que, mesmo eu colocando o cabeçalho aqui em cima, está errado? Esse cabeçalho ele tem que ser colocado no final. Não, digamos assim, não é que ele vai no final. Esse cabeçalho, olha só, ele vai ficar aqui em cima, aonde está aparecendo as mensagens do programa, tá vendo? Quando no final das contas o relatório deveria ser exibido depois que eu pegar os dados, né? Nesse caso, o desafio aqui é como que eu consigo fazer uma quebra de linha dentro de um texto aqui dentro. Porque qual que seria a ideia? Guardar, fazer uma variável com os cabeçalhos, certo? Com o cabeçalho. Fazer uma variável contendo tudo que tem no corpo do documento, enquanto ele fosse digitando. E depois os totais e uma outra variável, tudo sendo uma variável de texto para já aparecer no relatório certinho. Entendeu? Para eu conseguir fazer isso, eu só conseguiria utilizando o vetor. Por quê? Nas linguagens de programação eu ainda tenho como colocar quebra de linha, o que significa que eu teria aqui o cabeçalho numa única variável. Legal. No corpo eu teria toda a parte do meio do relatório, então linha por linha, imagina linha por linha dentro do Excel, certo? E aí uma outra variável contendo o corpo, que são, aliás, o rodapé, que são os totais. Só que aí, para cada linha, eu teria uma quebra de linha lá dentro, como se eu tivesse dado um Enter, percebe? O problema é que o Visual G não tem esse recurso. Imagina só, né, só para vocês entenderem o que eu quero falar aqui. Eu vou parar um pouquinho do Visual G, vou vir aqui, vou abrir um TXT qualquer. Deixa eu ver. Então, só para entender o que tem que ser feito nesse programa aqui, olha só. Olha isso aqui. Ai, meu amigo.
Faz demora, hein? Bom, acho que agora foi. Olha só, em tese eu teria que ter aqui. Como a gente está falando do DOS, teria que ter aqui, né? Vou deixar com vírgula mesmo. Esse daqui seria o nosso cabeçalho. Aí depois aqui eu teria, por exemplo, Edu, certo? Eduardo. Produto, por exemplo, cueca. Quantidade de produto. Exatamente. Olha só. Eduardo, produto aqui é cueca. Então, acho que eu vou dar um tab que fica mais fácil aqui de... Percebe? O valor unitário, sei lá, R$10. Quantidade aqui, 10. Subtotal, 100, né? Que aí seria 10 unidades vezes R$10. Quantidade de parcelas, por exemplo, a quantidade de parcelas aqui seria, sei lá, 2 parcelas, ok? E aí no caso, aqui o preço da parcela, que aí seria ali já calculado com juros e tudo mais, e o total do pedido, certo? Só que aí o que que acontece? Eu teria que fazer esses dados dessa forma, ó, percebe? Então vamos supor, digitei 3 funcionários. 3 funcionários e aqui, ó, total, parararará. Isso daqui já seria o rodapé, percebe? Total, geral, não lembro qual que é o nome do campo lá. Aí, opa. Sei lá. R$500, por exemplo. Então, isso daqui, o que eu planejei para fazer sem array, né, seria você gerar o cabeçalho e logo em seguida você gerar esses dados aqui de baixo. Só que, para isso, eu teria que guardar isso numa variável de caracteres, certo? Esse texto. Esse miolo numa outra variável de caractere. E aí nós temos um problema aqui. Tá vendo que cada um tem que estar em uma linha? Isso quer dizer que eu deveria colocar uma quebra de linha. Isso é a quebra de linha, é o enter, percebe? E aí tudo isso estaria guardado em uma única variável de texto. Então eu teria a variável de texto cabeçalho, variável de texto corpo e a variável de texto rodapé. E aí eu construiria isso daqui dentro do laço de repetição, esse corpo. E os totais também, os totais seriam gerados lá, né? Para cada interação. Mas, numa linguagem de programação isso seria perfeitamente possível, porque eu jogaria isso dentro de um texto e colocaria uma quebra de linha, que é esse enter aqui. O problema é que o Visual G, ele não tem esse recurso. Se ele não tem esse recurso, então eu tenho que salvar todos esses dados dentro de um array, porque cada linha de cabeçalho vai ser isso aqui, ó. Percebe? Cada linha de corpo, perdão, do cabeçalho na cabeça. Cada linha de corpo vai ser um cadastro dentro de um vetor. Conseguiu entender aqui onde a gente chegou, pessoal? É. Fala aí. Eu também, eu tô nessa também, sabia? Porque
Quando eu ia mexer nesse finalzinho aqui, né, nesse miolo aqui, para ver se ia dar certo dessa forma que eu pedi, porque, assim, até então, eu fiz pensando na linguagem de programação, né? Sou um programador. Mas o Visual G não tem esse recurso de quebra de linha, que é o barra N. Né? Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, ver se eu caço esse recurso, para a gente colocar. Agora, se não der para fazer com isso, não tem jeito, aí a gente vai ter que usar vetor sim. Porque cada dado desse aí, cada linha dessa, vai ser um registro dentro dentro de um vetor. Percebe? A Silvana, entendi, isso eu não consigo fazer. É isso mesmo, Silvana. Nesse caso, não vai dar para fazer por causa do recurso do Visual G. Deixa eu dar uma olhada bem rápida aqui, ver se eu acho alguma coisa. Mas, enfim. Senão a gente vai ter que alterar ele realmente para vetor, tá? E a nossa atividade, ela tem que ser entregue em cima disso. Então, eu tiraria a parte de que não precisa do vetor para a gente colocar o vetor, tá bom? Aí acho que fica até um pouco mais fácil. Vamos ver aqui. Quebrar linha no Visual G. Então, olha só, eu estou dando uma de programador com vocês mesmo, tá? Isso pode acontecer, você tem um problema e precisa resolver, tá? Então, quebra de linha no Visual G. Porque a ideia era armazenar esses textos de cada linha dentro de uma única variável geral. É isso que eu queria. E aí essa variável geral, depois era só dar um escreval nela, que aí sairia linha por linha certinha já, entendeu? É isso que eu queria fazer aqui. Então deixa eu só ver. A única forma de quebrar linha, eu acho que é só colocar o próprio escreval. Aí nesse caso é limitação do próprio Visual G, tá, gente? E não da, da lógica, porque a parte na programação a gente conseguiria fazer. Então vamos lá, né? Então olha só, voltar para cá. Então, pessoal, aqui, o que a gente vai fazer? Esse sim continua sendo o nosso cabeçalho. Agora aqui, a gente vai ter que colocar isso em um vetor. Aliás, isso daqui seria uma matriz, né? Porque seria linhas e colunas. Então, a matriz em si é exatamente isso. É como se fosse ali poderia ser como uma tabela, olha só. Esse registro é linha zero com coluna zero, percebe? Vocês chegaram a ver matrizes na aula, gente? Cadê você? Vamos lá, sinceridade. Todo mundo sabe o que é uma matriz? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno teste aqui com vocês. Quer dizer, com todo mundo aqui, olha só. Eu vou salvar isso daqui, situação de aprendizagem 4 e 5, tá? Na pior das hipóteses, olha, já falta 15 minutos, caramba. Passa muito, 2 horas. Horas de programação passa rápido, tá, gente? Vocês estão diante de um problema para resolver, então a gente precisa resolver, né? Olha só, vou salvar então, ó, situação de aprendizagem 4 e 5, vou salvar aqui, depois eu abro novamente, eu vou criar uma nova aqui. Pessoal,
Todo mundo copiou ali até onde vocês copiaram dessa atividade? Tá, legal. Bom, vamos lá. Olha só. Então, como é que a gente, no Visual G, como é que a gente faz uma matriz, né? Então, vou chamar de tabela, ok? A tabela, ela vai ser, aqui eu tenho que colocar a matriz mesmo, é isso? Matriz. Aí eu tenho que fazer aqui dentro, eu tenho que fazer, por exemplo, aqui eu tenho quantas colunas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, e aí vai embora, né? Vou colocar três só. Fazer uma matriz 3 por 3. 0 até 2. E eu coloco aqui fora, né? 0 até 2 também. Ok? Eu só preciso lembrar no Visual G qual que é a linha, qual que é a coluna. E aqui é o seguinte, pessoal. De novo. Aqui, ó. D, o tipo dele. Então, caractere. Ok? Show de bola. Agora aqui é o seguinte. Eu tenho que fazer um para eu poder preencher essa matriz, né? Deixa eu só rodar ela para ver o que vai ser gerado aqui no Visual G. Enquanto isso, vou colocar 3 aqui, só para diferenciar, para ver qual que é a linha. Ah, tem sim. Primeiro ponto, eu já errei na criação da matriz, porque a matriz no Visual G não é assim que se faz. Espera aí. Ah, na verdade, é tudo dentro do mesmo... Deixa eu só ver aqui. Tá pequenininho ali também para mim. É tudo dentro do mesmo colchete. Tá, vamos terminar isso. Consegue enxergar agora aqui melhor? Aqui é uma vírgula. Beleza. Pessoal, agora aqui é o seguinte. Vocês que já trabalharam bastante aqui com o próprio Visual G, né? Vou ser sincero com vocês que o Visual G, o recurso mesmo, o Visual G, faz bastante tempo que eu não trabalho, tá? Mas, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos... Ou isso aqui é a linha, e isso aqui é a coluna, ou é vice-versa, tá? Então agora sim eu vou mandar gerar o nosso programa. E onde que eu errei agora? Tabela, dois pontos, matriz de tal a tal, de caractere. Tá, verdade. É isso. Isso mesmo. Então, olha só. Esse vetor, o que é um vetor, né? Vetor, na verdade, é uma matriz onde você pode ter uma dimensão ou mais, né? No caso do conceito de matriz, então aqui é um vetor com duas ou mais dimensões. No nosso caso aqui, linhas e colunas são duas dimensões, a linha e a coluna, tá? Então, é isso mesmo. Então, ele ainda fica aqui como um vetor. Beleza, vamos lá. Agora, quando eu criar esse cara aqui, 3, 2, 1, vamos lá. Agora sim, olha só que legal. Ó, 0. Então, o 0 apareceu quantas vezes aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer 1, 2, 3, 4 itens. É isso aqui, ó. Vai aparecer aqui desse lado. Então, nesse caso, aqui é o contrário. É coluna com linha. Beleza. Nesse caso, olha só.
para fazer algo com esse exemplo, então vou colocar só nome. Vamos fazer um vetor de nome e sobrenome de pessoas. E aí teria que ser pelo menos 3 pessoas. Então, olha só. Coluna nome e sobrenome. Então, é de 0 até 1. A coluna 0 eu vou guardar o nome. A coluna 1 eu vou guardar o sobrenome. E quantas linhas eu quero? Falei quantas pessoas? 3 pessoas? 3. Então, é de 0 a 2 em linhas. Tá? Aqui, ó, linhas. E aqui. Ok? Só para dar uma... Se bem que eu posso dar mais espaço. Linhas e colunas. Então, vamos validar essa ideia aqui, ó, olha só. Então, eu tenho que fazer um para rodar isso daí. Para de... o primeiro para, ele roda essa primeira parte aqui, que é colunas. É isso? Então, eu vou colocar assim, ó. Coluna. Para a coluna de 1 até... Aliás, de 0, né? Até 1. Faça. Fim para. E aqui logo em seguida tem que colocar um outro para. Para linha de 0 até 2, faça. E fim para. Então, pessoal, quando a linha for 0, 0 que é a primeira linha, né? Então, quando a linha for 0, é isso? Eu vou colocar nome e sobrenome. Vamos lá, vamos preencher e ver como é que vai ficar. Então, olha só. Opa. Aqui, só mais uma coisa. Então, para coluna e linha, eu vou colocar, por exemplo, eu vou começar a preencher aqui, ó. Deixa eu só, vou fazer só um pequeno teste para ver o que ele vai preencher aqui. É o seguinte, não tem jeito, eu tenho que fazer também a... coluna e linha de inteiros. Ok. Deixa eu ver aqui. Pessoal, deixa eu fazer eu estou fazendo um teste de conceito aqui, por exemplo, se eu pegar aqui a tabela. Tabela também. Ok. Não, tabela é um vetor de caractere, certo? Duas dimensões. Não, ele estava dando erro porque eu não tinha colocado coluna nem linha. Entendeu? Eu vou fazer só um teste de conceito aqui, pelo seguinte. Se eu colocar, ó, só uma coisa. Aliás, 0 com 0, eu colocar Eduardo. Depois. Ué.
0 com colocar Costa, eu quero ver se ele vai preencher certinho isso aqui, peraí. Costa. Aí depois, vou duplicar isso daqui também. Então, 0, 0, Eduardo, 0, 1. Agora, 1, 0 e 1, 1. Eu quero ver o que ele vai colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Silvana, só não lembro o nome, o sobrenome. Vou colocar Silva, tudo bem? Aliás, deixa eu tirar esse cara fora que é só um teste. Recebe aqui, né? Recebe. Aí vai dar erro na outra linha também. Porque é recebe, não igual. É isso que você falou, chega na sexta-feira, o cérebro começa a cansar, né? Porque o que acontece? Eu trabalho de dia também, né, com programação, aí o bicho pega. Olha só. Então, por exemplo, é como se eu estivesse falando de dia falando inglês e de noite falando, sei lá, alemão, né? Ó, vamos olhar aqui o que ele fez, né? Eu coloquei 0001. No 00 ele colocou Eduardo, beleza. No 01 ele colocou Costa. Ok. Agora ficou faltando o 02. Tá. Isso quer dizer que essa primeira essa parte do vetor que ele está preenchendo, que são 3, é a linha, tá certo. Não, ao contrário, né? Coluna. Porque eu falei o seguinte, eu quero colocar isso aqui. 3 linhas, só que eu estou colocando só nome e sobrenome. Então, isso aqui seria 00, que é coluna 0. Aliás, é linha 0. Aqui é 00, aqui é 01. Aqui é 10 e 11. Entendi, cara. Então, olha só, o que vai de 0 a 2 são 3. São os 3 itens que eu quero, certo? E é o que ele está fazendo aqui. Peraí. 00 ele colocou Eduardo. Depois 01 ele colocou Costa. Cadê? Aqui, ó. Tá certo. E aqui ele tem 02 também. Então aqui são 3 itens. Ok. Aqui também são 3 itens. 0, 1, 2. É isso mesmo. 0, 1, 2. Ó, o pessoal, só para vocês entenderem o que eu estou querendo fazer aqui. Eu estou querendo fazer isso aqui, ó. Eduardo Costa, Maria Silva e Jonas Rocha, por exemplo. Vocês estão aí, né? Tá no silêncio aqui, tô sozinho. Cadê vocês? Ah, beleza. Agora eu vi vocês aí. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, então olha só, o que eu quero fazer aqui? Né, se tratando de uma matriz, eu tenho linhas e colunas, certo? Então aqui, ó, é a linha 0. Isso daqui seria a linha 0.
Ok. Onde é que eu posso colocar? Ó, coluna. Aqui a coluna é 0 e aqui a coluna é 1. Percebe? Aqui a linha é 0, aqui a linha é 1 e aqui a linha é 2. Então, o que varia de 0 até 2 é a linha. Nossa, aqui. E aí, então tá lá, ó, linha de 0 a 2, que são 3, isso mesmo. Agora, colunas eu tenho 0 e 1. Então, coluna 0 com a 1. Depois a coluna, aliás, linha 0 com a coluna 0 e depois linha 0 com a coluna 1. Percebe? Aí depois aqui, então aí eu coloquei o Eduardo 00 e depois Eduardo na linha 0 com a coluna 1. Aí depois eu tenho a linha 1, eu tenho, vou colocar aqui, ó, Maria. Silva. E aqui eu tenho linha 2, 0 e a linha 2 com a coluna 1, que seria o Jonas Rocha. Tá? Então, pessoal, eu vou deixar isso aqui para segunda. Segunda-feira a gente vai fazer o miolo da nossa atividade dessa forma, trabalhando com o conceito de matrizes, tá? Ou então com o próprio registro, que aí seria o equivalente a objetos em linguagem de programação, tá? Mas enfim, trabalhando com matrizes, você tem a dimensão da linha e a dimensão da coluna. E aí, nesse caso, eu teria que preencher, só tomar cuidado com quem é linha e com quem é coluna aqui, tá bom, pessoal? Então, na segunda-feira a gente retoma esse assunto aí, e aí eu vou dar uma resumida legal no que é isso daqui, dar uma conceituada para aplicar no exercício. Tá bom? Ok. Então, peço aí essa compreensão hoje, porque eu tive esse problema lá em casa, né? Então, estou sem energia, acho que até agora. Eu devo estar no escuro. E amanhã tem uma reunião 10 horas. Se não, se a Bandeirantes não resolveu lá ainda, eu vou ter que vir para cá amanhã de novo. Pessoal, obrigado aí, tá? Professor, tá muito pequeno. Beleza. Então tá bom, Silvana, mas você conseguiu acompanhar o finalzinho, pelo menos aqui, onde tá a linha, onde tá a coluna? Isso aí. Pessoal, eu vou só tirar aqui rapidinho um print da chamada, tá? Não, beleza. Só. Aí você coloca lá então a presença dela, tá? Por favor. Tá bom então. Gente, obrigado por hoje aí, tá? Valeu, até segunda. Tchau, tchau. Eu que agradeço a compreensão de vocês aí. Valeu. Eu que agradeço a compreensão de vocês aí, tá bom? É. Não, na verdade foi à tarde, tá? E aí eu tive que sair correndo para vir aqui pro Senai. Esperei minha esposa chegar, ficar com as crianças e tal. E aí o que acontece? É justamente eu tava fazendo a correção desse exercício lá, né? Mas, entendeu? Porque assim, eu tinha colocado que não era para usar vetor, mas eu vou ter que usar vetor, não tem jeito. Beleza? Falou, gente. Oi, falei. A partir de quarta-feira a gente tá de férias, né? Então, a partir de quarta-feira, mas na terça-feira eu vou estar terminando as matérias tudo no prazo certinho, tá bom? Beleza. Falou. Até segunda. Tchau, tchau.